obrigado e mais uma vez estamos aqui para fazer o exercício de cidadania. Muito bem. Caro ouvinte, hoje propomos para si recentes movimentações no Executivo e os benefícios para os cidadãos nacionais. De acordo com os decretos presidenciais, o Presidente da República, São Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola e por conveniência de serviço exonerou Dalva Maurícia Calombo Ringote do cargo de Ministra de Estado para a Área Social, isto é, no dia 15 do corrente mês. No outro decreto, o Presidente da República exonerou Maria do Rosário Bragança do cargo de Ministra de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Foram também exoneradas em decreto datado do dia 15 as entidades seguintes: Pereira Alfredo do cargo de Governador da Província de Bié, Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa do cargo de Governadora da Província de Cabinda, igualmente Jovem Pedro Castelo Capapinha do cargo de Governador da Província do Kwanza Sul, Lotino Lica do cargo de Governadora da Província do Huambo, Deolinda Odia Paulo Satula Vilarinho do cargo de Governadora da Província da Lunda Norte, e no outro decreto o Presidente nomeou Maria do Rosário Bragança para o cargo de Ministra de Estado para a Área Social, Celeste Lavoco David Adolfo para o cargo de Governadora da Província de Bié, Susana Fernanda Pemba Maciana de Abreu para o cargo de Governadora da Província de Cabinda, Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa para o cargo de Governadora da Província do Sul, do Kwanza Sul, Pereira Alfredo para o cargo de Governador da Província do Huambo. O Presidente ainda nomeou Luzia da Silva Bartolomeu José do cargo de Vice-Governador da Província do Kwanza Sul para o setor político-social e econômico. E então propomos este tema, as movimentações e os benefícios para os cidadãos. Doutora Engrácia Matuquissa, como notou na introdutória. Mais uma vez, bom dia. Benefícios para a população dessas nomeações e exonerações, eu começaria por dizer que as exonerações quase que fazem a marca nesta governação do presidente. Uma vez mais, outras vezes menos. E passo aqui a citar Elísio Mocamo, ativista social moçambicano, diz que isso tudo é só uma representação fiel daquilo que não está bem. Por quê? Porque a solução dos problemas da população não passa por mudança de pessoas, passa pela mudança de métodos de atuação e metodologias de empregabilidade do programa. Por quê? Porque eu acho que a governação baseia-se naquilo que foi o programa eleitoral. É a exposição, a implementação daquilo que foram os programas. E as pessoas a serem nomeadas, acho que são capacitadas. Agora, o que tem estado a faltar, e eu aqui falei na metodologia de emprego das políticas visadas, acho que tem estado a falhar um bocadinho por causa da monitorização, se calhar. De um lado, pode vir a criar alguns benefícios, tendo em conta a diferença pessoal de cada um. Eu vou dar exemplo do AMBO. O AMBO vibrou com um parceiro pessoal na governação do Kusuma. Governador Kusuma, sim. Também deixou marca o governador Paulo Kassoma. Mas outros já nem tanto. Então, aí implica dizer mesmo que tem tudo muito a ver com a personalidade individual e a entrega ao trabalho. Entretanto, eu acho que onde não correr bem, tem havido conivência dos órgãos de apoio à entidade gestora, porque eles é que fazem a monitorização e é que são os aconselhadores. Porque quando se nomeia alguém como chefe, é porque tem bases em que se apoia. E aqui, naquilo em que não estiver a correr bem, naturalmente que o coletivo que suporta não tem estado, se calhar tem havido alguma conivência para que a coisa não corra bem. Eu posso dar aqui exemplo da governação da Mamã Loti. Quando ela oferece fogareiros às senhoras zongueiras, era mesmo aquilo que ela devia fazer?
quando se deu aquele valor às zungueiras, que não fez cobertura a todas, porque muitas das zungueiras que andam pela rua não foram abrangidas. Era mesmo aquilo que ela devia fazer, ou o coletivo devia ajudar a mamã a dizer, em vez de darmos os fogareiros que são de utilização temporária, fazer com que haja algum emprego que vá dando rendimento constante, e não aquilo que se usa só num determinado momento e depois para. Então, eu insisto, quando um governante não dá tudo quanto pode, muitas das vezes os auxiliares é que não ajudam, porque ele não pensa sozinho. Se ele pensa, os que apoiam podem ajudar a dizer aqui está correto, aqui que tal fosse assim. Muito bem, muito obrigado, doutora Ingrácia Matuquissa, por esta nota introdutória. A coordenação deste espaço Povodola, também o ativista social, Chico Pobre, infelizmente até aqui não se faz presente. Aguardamos ainda Chico Pobre para aguardarmos, porque ainda temos tempo, 18 minutos, separamos da hora 11. Igualmente, o nosso comentador residente, Jael de Freitas. Ildefonso Cândido, com nota introdutória, o presidente movimentou exercícios dos moradores das respectivas províncias aqui mencionadas. Com nota introdutória. Muito obrigado. Bom, como nota introdutória, não resta muito a dizer, senão que a senhora que me antecedeu, a colega de painel que me antecedeu, realmente fez menção aqui a aspectos muito importantes que têm que ver inicialmente com o programa de governação e efetivamente os gestores públicos não têm outra missão senão executar e fazer e realizar aquilo que está plasmado neste programa. Por outra, eu penso que já é a altura de se pensar na edificação de um plano nacional, de um plano para a reconstrução ou construção da Angola que se precisa. E este plano nacional não deve ser visto na perspectiva do plano do partido do governo ou do executivo que governa o país, mas sim um plano que possa levar o país a um estado que efetivamente possa satisfazer os anseios de todos os angolanos. O que se verifica hoje também, nessa perspectiva da satisfação das necessidades da população, tem muito que ver também com as incapacidades que alguns gestores têm. Portanto, fala-se muito hoje, em vários fóruns, da necessidade de se parar, de se evitar fazer nomeações e exonerações por experimentação. Portanto, deve-se avaliar muito mais os quadros, deve-se avaliar muito mais as pessoas que vão ser, que se pensa em serem nomeadas, na perspectiva de se colocar as pessoas nos devidos lugares em função das suas competências e qualidades, e também aqui trazer a reflexão para o nosso executivo da necessidade de se nomear as pessoas em função das realidades sociais, ou seja, existem quadros que realmente têm muito mais preparo para um setor e não para outro. Daí que nós vamos vendo que há governantes que às vezes nem completam 6 meses nos cargos a que são nomeados. E falar, qualquer cidadão hoje consegue notar que, na maior parte das vezes, quando esses indivíduos são exonerados, é exatamente por incompetência ou por incapacidade de dar resposta positiva aos anseios do Executivo. E Ildefonso Cândido, o presidente enviou os governadores designou-os como bombeiros. O que é que realmente isso espelha socialmente? Nomeou-os como bombeiros, enviou-os como bombeiros. Terá havido fogo para os recém-nomeados apagarem? Com certeza, com certeza. E temos aqui exemplos muito claros, como é o do AMO, por exemplo. E pronto, não devemos culpabilizar de todo os governadores que passaram pelo AMO, porque efetivamente governar metrópoles não é uma missão muito fácil. Daí que é preciso que haja uma atenção especial do nosso presidente, do presidente João Lourenço, para que as nomeações dos governantes, dos governadores para essas províncias, como é o caso do AMO, do Luanda, enfim, sejam feitas
efetivamente com algum cuidado, com algum rigor, na perspectiva de mandar para essas províncias dirigentes que estejam efetivamente bem O preparados. presidente não teve este cuidado? Eu penso que houve uma falhazinha nessa perspectiva. Eu penso que podia ter sido feito um trabalho mais aturado para avaliar efetivamente que governantes mandar enviar para essas províncias. Ora bem, há sim fogo para ser apagado, no caso do Ambo. Existe hoje no Ambo um quadro social preocupante a todos os níveis. Existe hoje no Ambo um nível de criminalidade assustador, que não era característico do Ambo de há 10, 15, 20 anos. Existe hoje no Ambo uma fuga de quadros, uma fuga de empresários que está a deixar a província pobre. E, portanto, podíamos aqui citar outros aspectos e pronto, leva-nos então a concluir que o seu governador que foi mandado para aqui tem realmente esta tarefa árdua de apagar essas chamas. Essa chama. Muito bem, e depois, Cândido, o doutor Engraxa Mapuquiça, o presidente acertou nas nomeações feitas, ou terá havido também uma falha na troca destes governadores, já que designou-os de bombeiros? Bom, eu corroboro com o que disse o meu colega de painel, que em alguns casos as nomeações não têm merecido o devido estudo das entidades a fim, não é? E como foi, essas nomeações foram a seguir a uma ronda pessoal do presidente, se calhar tenha medido, de facto, que essas pessoas não estavam, não que não estivessem à altura, não quero muito ir por aí, mas que não havia a satisfação plena daquilo que eram os objetivos para os quais as pessoas estavam ali colocadas. E eu insisto, uma pessoa não trabalha sozinha, sobretudo nessa gestão. Ele disse aqui uma coisa muito boa: governar metrópoles não é tão fácil, não é acomodar as diferenças todas. É preciso um tato especial. E lá onde houver certa debilidade pessoal, eu tenho que contar com os meus colaboradores. Eu invoquei aqui a diferença individual. Se o governante vier com certo ego, eu sei, eu penso, eu posso, eu é que vim, de facto a coisa não vai mesmo. E depois há esses tantos e todos problemas, mas existe em contrapartida o lema da governação de proximidade. Onde é que falhou? Onde é que havia de facto essa governação de proximidade para que esses males que foram somente crescendo e se multiplicando fossem anotados e se desse a devida atenção? Se calhar não. Se calhar não por... Será que não houve tato em ouvir as queixas? Porque naturalmente que os queixos foram chegando. Doutora Engraxa Mapuquiça, quais foram os aspectos que o Ambo perdeu na governação de Lutino Lic? Tantos e muitos. Houve muito pouca... em princípio, proximidade da gestora com esses pequenos núcleos. Eu lembro-me que por 2 vezes houve insistência de certos núcleos juvenis para o contacto com a governadora, e isso chegou a haver, depois de muita insistência, houve e já não se repetiu. Quando a mãe chama os filhos ou quando permite que conversem, é preciso depois seguir os pontos que tiveram sido abordados, estavam a ser implementados, senão, direta ou indiretamente, devia ter sido feito isso aí, sem receio nenhum de errar. Mas a governadora Lutino Lic não era pessoa de diálogo, doutora Engraxa? Era pessoa de diálogo, mas lá estão os focos. Eu posso ser pessoa aberta ao diálogo, mas eu tenho que conversar para resultar em alguma coisa. E eu falo também do caso das zungueiras. Muitas das vezes foram dados relatórios, já foi dado algum parecer de prestação de apoio às zungueiras, quando não eram de facto aquelas zungueiras as tais que usam esse nome. Então, quer dizer, faltou um pouquinho de tato e não foi a governadora que falhou. São os órgãos que subsidiam a governadora que não fizeram a devida cobertura dos queixumes
para fazer chegar à governadora. E quais foram as mulheres que beneficiaram destes bens de terem ingresso na autorizzação? Não foram as zungueiras realmente? Em alguns casos, não. Em alguns casos, não. Há pessoas que não têm nada a ver com Zunga, mas que foram beneficiadas pelos apoios que foram dados às zungueiras. E onde eu digo que os gestores, os observadores, os monitores, como é que se diz? Os auxiliadores da pessoa que exerce a governação é que não foram ajudando muito. Por exemplo, quando veio o presidente e houve a recepção no aeroporto, foram chamadas as zungueiras, mas a zungueira mesmo da bacia de banana não foi. Foram outras senhoras de outras esferas sociais que foram representar as zungueiras e foi dito que foram ali para agradecer o apoio que o presidente tinha mandado para a zungueira. Vejamos mesmo, a olho nu, não precisa ser grande observador para ver se isso cai bem. Qual é o número de mulheres que realmente passa do Benfica ao Loçambo com a bacia à cabeça a andar à espera que alguém lhe compre uma banana, mas quem foi ao aeroporto são outras pessoas. É um exemplo apenas, e muitos outros. Vamos ver os serviços de saúde como é que estão agora. O Hospital Central está um caos. Eu uma vez já perguntei-me, será que a governadora tem informação pessoal de como é que anda o Hospital Central? De algum jeito podia ter, mas de outro não, porque quando convidam a governadora para ir a um sítio, avisam que a governadora vai visitar e arrumam. Devia, se não ela pessoal, os gestores, os colaboradores dela fazerem visita de surpresa às instituições. Como é que está o sistema de educação aqui na província do Ambo? Está a andar, tem normas, está tudo bem, mas está-se a produzir aprendizagem significativa, quer dizer, a ensinar para criar quadros. São esses pequeninos aspectos que muitas das vezes depois acumulam-se e ficam as estradas mesmo. Vamos dar-se o exemplo do buraco do São Pedro. Aquele buraco, é verdade que não aparece mesmo, tanta engenharia, o Politécnico está sempre a dar defesa. Ninguém consegue tapar aquele buraco. Quem vê aquilo vai dizer o que é que a governadora está a fazer se ela passa aqui todos os dias. Então, faltou, e oxalá tenha servido de lição para que nas próximas vezes os colaboradores sejam também chamados à atenção a prestar devido serviço. Acho que a coisa passa por aí. Muito bem, doutora Engrácia Matoquesa. E do nosso Cândido, falou sobre a maneira como o presidente executa as nomeações e as exonerações. Como, por exemplo, a título de exemplo, o presidente indica para a província do Ambo para ir ao frente e fazendo jus ao trabalho feito pelo novo governador na vizinha província do Ambo. O presidente não acertou em indicá-lo para esta província? Não percebi a questão, por favor. Falou a maneira como o presidente João Lourenço executa as exonerações e as nomeações. A título de exemplo, indicou para a província do Ambo para ir ao frente, fazendo jus ao trabalho feito por ele na vizinha província do Ambo. O presidente não acertou indicá-lo para esta província? Olha, este é o caso à parte, ou um dos casos à parte de sucesso, em que o presidente João Lourenço realmente acertou, na medida em que Pereira Alfredo, o seu governador Pereira Alfredo, é um homem experimentado na matéria, por aquilo que sabemos do currículo, tanto de formação académica como de história política ou de bagagem política, passo o termo, e, portanto, um homem reservado, um homem académico, casa muito bem com o Ambo, e principalmente porque nós precisamos de resgatar o Ambo cidade académica. Já aqui frisamos, eu e a minha colega de painel, que efetivamente o Ambo precisa o Ambo e boa parte do país precisa de um ensino de mais qualidade, com mais qualidade, e portanto do novo governador, do senhor Pereira Alfredo, realmente sou apologista de que se pode esperar o apagar de muitas chamas que ainda estão acesas no Ambo, e portanto vamos dar toda a força, vamos fazer fé que
efetivamente ele consiga usar da sua experiência e atenção que ele tem uma bagagem a nível da administração pública que realmente nos dá alguma garantia de que será efetivamente um bom bombeiro para o AMBO. Mas o AMBO perdeu alguns aspectos na governação de Clotilde Alica? Sim, já aqui fizemos menção das questões sociais, como é a qualidade que hoje quase que não existe nos serviços de saúde, nas unidades hospitalares públicas. Quem anda pelo AMBO hoje já não consegue ter a segurança que o AMBO tinha, tal como fizemos menção há bocadinho. Portanto, já não é aquele AMBO que se podia deixar o carro com as portas desrangadas. Hoje, para quem anda pelo AMBO, fica assustado. Eu, particularmente, tenho estado muito assustado com o número de pedintes pela rua e, portanto, já não são apenas pedintes, ou seja, já não temos certeza se são apenas pedintes, porque já vai havendo indivíduos com má conduta a fazerem-se de pedintes, mas com outras intenções. Portanto, podíamos aqui frisar uma série de aspectos que efetivamente nos deixam preocupados e tristes relativamente àquilo que são as perdas que o AMBO teve. Muito obrigado, Gerardo Freitas. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Diamantino Sangueiro. Bom dia aos meus colegas do painel. Bom dia aos ouvintes em casa. Quero aqui pedir as minhas sinceras desculpas pelo atraso, que nem é ligeiro. Deve-se a responsabilidades laborais primeiro. Estava num banco que devia sair um pouquinho mais cedo, mas soube ontem que o governador Pereira Alfredo vai visitar a unidade hospitalar onde eu trabalho e, como já devem imaginar, as movimentações já estão para lá do normal. Quer dizer, é normal que se faça um esforço a mais quando vamos receber uma visita. Até nas nossas casas é assim, quando se vai receber uma visita, tenta-se melhorar um pouquinho o aspecto normal da casa, não é? Mas exagerar no que, como é que eu digo, mostrar uma realidade diferente da que nós vivemos aí já roça o normal. Limpar a casa é normal, porque as visitas precisam encontrar um lugar minimamente asseado, preparar uma refeição diferente da que temos preparado de forma comum, aceita-se até nas nossas residências. Mas ir pedir emprestado a televisão do vizinho, trocar as cortinas, isso já roça ao exagero. E é que normalmente as unidades, as instituições que são visitadas fazem. E o GE observou isto no seu local de serviço? Bem, pelo menos os lençóis nas camas estão a ser trocados. Eu não sei se os lençóis nas camas são para os pacientes ou para o governador. Se não se coloca para os pacientes, coloca-se para dar uma boa vista ao governador. Questiona-se para quem nós estamos a prestar o serviço, se é para o governador ou para os pacientes. Teve esta oportunidade de apresentar esta preocupação ao governador? Não, ainda não falamos, digo ainda porque disseram que ele é um homem ligado ao diálogo, então tenho esperança que em algum momento iremos falar, por isso é que eu disse ainda não falamos, mas é só ver o AMBO, como é que de repente as máquinas apareceram, as zonas começaram a ser limpas aqui no circuito de motocross, de repente estavam a limpar, aqui atrás dos prédios do CFB, naquela zona entre o hospital do CFB e os prédios do Bloco do Roma, que nunca pensei que limpariam, está lá uma máquina a limpar. Quer dizer, afinal existem máquinas funcionais, existe vontade de se fazer e era preciso vir uma nova governação para as coisas começarem a funcionar. Então estava certo o presidente João Lourenço quando disse que estava a vir aqui apagar um incêndio, porque afinal as pessoas adormeceram na governação anterior e que era um sono consentido pela governação finda, não é? Não sei se era por conta do compadrio, por isso é que digo sempre, não é bom trazer para o seu Pelouro pessoas muito próximas, porque mesmo... Mas é o que o Clotilde Alica fez? Claramente. Ela tem relação de proximidade com muita gente que ela trouxe para o seu Pelouro. Porque essas pessoas, quando demonstram incompetência, pesa-nos um pouco a consciência, responsabilizá-los, afastá-los da governação, e tudo isso fica manchado. Essa é a primeira nota que eu queria trazer. A segunda nota é uma que eu vi ontem nos grupos das redes sociais, em que Clotilde Alica fez referência, até foi partilhada pelo próprio Ministério do Interior, que Clotilde Alica, no seu
seu discurso de despedida, fez referência ao bom trabalho que a polícia prestou durante os seus 4 anos de mandato. E eu já trouxe essa nota antes de ouvir o meu colega de painel a dizer sobre a insegurança que temos hoje no âmbito. E eu fiquei logo espantado com o bom trabalho da polícia. E eu tentei lembrar-me de algumas boas ações nesses 4 anos. Não me veio, mas me veio muitas más ações que mancharam o âmbito na governação de Lotinolica. Desde logo, a repressão violenta de manifestações. E aqui há 2 manifestações que não me saem da cabeça por conta da passividade que as mesmas carregavam. As nossas até entendemos, porque nós já somos revus, somos logo conotados e tal, somos reprimidos. Mas havia 2 grupos que manifestaram-se passivamente, que eram os candidatos ao Ministério da Saúde, o movimento Compositiva Não Se Reprova, e o movimento Sou Pedagogia e Didática, que eram os candidatos à educação. Eu vi as imagens chocantes de uma das manifestações que iria começar aqui no mercado municipal do AMO. Os miúdos não, com todo respeito, eles já são maiores de 18 anos para serem candidatos. Os jovens organizaram-se para saírem, marchar. No momento em que disseram, vamos então fazer a oração para que Deus acompanhe-nos durante o trajeto, mal começaram a fazer a oração, chegou um comandante da polícia, muito bem conhecido, está nas imagens, está no vídeo, e isso foi público. Começaram a espancar os cidadãos, colocaram-lhes nas viaturas, assim mesmo, detenção já no local. E eu tive o cuidado de acompanhar o julgamento, e o julgamento sumário, eu tive o cuidado de acompanhar esse julgamento. E o juiz perguntava aos agentes que agiram no terreno, mas o que é que eles fizeram? Paralisaram o trânsito? Não. Vandalizaram algum bem público? Não. Impediram alguma circulação? Não. Eles nem saíram do local onde a marcha iria começar e a polícia já atuou por cima deles. Uma nota negativa. Depois foi o mesmo com os do candidato ao Ministério da Educação. Foram detidos aqui quando se aproximavam ao Gabinete Provincial da Educação. Foram a julgamento e não lhes foi imputada nenhuma culpa. E não houve nenhuma responsabilização aos agentes que tiveram esse excesso de zelo na sua atuação. São 2 casos de manifestação. Teve o caso dos meus colegas no ativismo, que foram detidos em casa de madrugada. A polícia arrombou a porta, fez disparos, tiraram chapas das casas dos ativistas, porque supostamente teriam uma manifestação no dia seguinte. As memórias da atuação policial que eu tenho são essas. É aquela repressão que houve na manifestação dos taxistas por conta da subida do preço do combustível, com 6 mortos. São essas as memórias que eu tenho da atuação policial no mandato da sessão. Mas a orientação da polícia agir negativamente foi... Não, agora eu pergunto, como é que ela louva o trabalho da polícia durante o seu mandato, quando na memória eu tenho essas ações na cabeça? Estás a perceber? Então, mais, sempre que há uma manifestação, ou pedido para uma manifestação, há um encontro técnico no governo provincial, entre o comandante da polícia e o governo provincial, sob presença ou orientação da governadora provincial. Então, sendo ela a titular máxima do cargo, todos esses excessos policiais que tivemos nos 4 anos que ela esteve ali, se não foram orientações, foram por consentimento. Nada acontece na província sem que a sua excelência, a governadora cessante, oriente ou consinta. Então, é preciso nós desconstruirmos essa ideia de agradecer só por agradecer. É preciso ver o que é que nós estamos a agradecer. E na minha ótica, ela agradeceu a proteção, não é? E eu aqui sempre chamei a atenção a isso. Ela sentia-se fragilizada, escudava-se no Ministério do Interior para proteger o seu mandato. Por isso é que tivemos uma coisa excepcional, que nunca aconteceu em nenhuma outra província, mas aconteceu aqui no AMO. Uma das vezes a governadora Lotinolica saiu em trabalho e deixou a responder pelo governo provincial o delegado provincial do Ministério do Interior. Tudo bem que está na hierarquia de sucessão, mas não é logo a primeira pessoa a sucessão. Havia outros com responsabilidade, mas Lotinolica escolheu o delegado provincial do Ministério do Interior para responder os assuntos de governação da província. Isso é um sinal muito claro de quanto a polícia escudou a governação de Lotinolica, a polícia que ela agradeceu. Muito bem. Obrigado. Chico Pobre, ativista oficial, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os meus colegas do painel. Muito obrigado. Muito obrigado. Recentemente, o Presidente fez movimentações no seu executivo. Como nota introdutória? Bom, eu penso que estamos diante de um presidente que mais exonerou e mais nomeou. Infelizmente,
e os frutos, como tal, as populações, os cidadãos não conseguem notar. Ora, quando eu acho negativo em algumas partes, em algumas, e em outras também positivo. Quando temos nomeações de um certo dirigente, primeiro ele precisa de um tempo para conhecer a zona que vai trabalhar, lidar com as pessoas, os meios a ser usado para ter sucesso. E, infelizmente, essas pessoas, muitas das vezes, nem tiveram sequer um tempo para conseguir respirar a adaptação do seu serviço. Não sei se vai mudar, penso que não vai mudar nada, porque, na verdade, o que o cidadão precisa não são ações, o cidadão precisa é de ter o seu prato de arroz com feijão na mesa diariamente, com um peixe, pode ser lambula. O cidadão precisa de um bem-estar social. Essas movimentações não trazem a baixa de preço da cesta básica. Portanto, penso que é mais uma tentativa do senhor presidente João Lourenço de querer, se calhar, encaixar as coisas, mas, na verdade, imagine qual foi o papel da senhora ministra de Estado, como é que se chama? Dalva Ringodo. Por exemplo, o que ela fez perante as pessoas? Quais são os projetos que ela tinha para com o cidadão depois da sua nomeação? Penso que é uma área muito importante, é uma área social muito importante que devia, se calhar, capitalizar, trazer inovações, trazer resultados palpáveis do ponto de vista social das populações, mas, infelizmente, nada. A ministra Dalva Ringodo não é a pessoa ideal para este cargo? Não sei, eu não sei. Ela fazia programas de televisão, não sei se é pela simpatia do programa que ela fazia, que se calhar foi pescada para o executivo de um cargo de tamanha relevância. Eu penso que, do meu ponto de vista, tinha muitas pessoas com cariz, com ideias boas para a sociedade, com projetos econômicos que poderiam alavancar projetos econômicos, ajudar aí o Presidente da República a ter um equilíbrio social, mas infelizmente não vimos ela, não vimos nenhum efeito dela, senão mesmo os carros luxuosos, as viagens e aquele protocolo que sempre merecem os nossos governantes. E olhando para a realidade da província do Amos, por favor. Bom, eu estava a discutir com um colega lá na minha empresa, lá no Calilonga da Cuca, e ele agradeceu. Por quê? Ele agradeceu porque nós estávamos assim a discutir. Ele disse, não, para mim, ela ainda fez, pelo menos foi a única que trouxe a energia no Calilonga da Cuca. Bom, do outro lado, tem pessoas que estão satisfeitas e do outro lado tem pessoas que estão insatisfeitas. E nós também não devemos olhar simplesmente no exercício da senhora governadora, no seio, pessoas que estão localizadas nas cidades ou dentro das grandes vilas. Temos que também olhar o que a pessoa, o que se beneficiou outras pessoas que estão fora da cidade, né? Fora da circunscrição aqui na sede. Eu, para mim, dou uma nota equilibrada. Okay? Dou uma nota equilibrada porque teve muitos pontos negativos, também teve pontos bons, e posso aqui enumerar alguns pontos. Foi no mandato dela que conseguimos, por exemplo, culminar, embora o orçamento vem de Luanda, mas pelo menos conseguimos culminar com este projeto que ficou aqui, que deu basula, permita a expressão, dos governantes anteriores, mas hoje temos o Centro Cultural, embora nunca ainda visitei, temos hoje o Centro Cultural, é uma grande obra, penso que ela também ajudou junto das entidades superiores a capitalizar, se calhar, dinheiro para terminar com a obra. Vou também pegar aqui esses dois centros, de hemodiálise, o Cefujore, penso que são grandes
grandes lembranças que o cidadão do Ambo vai ter quando se falar, por exemplo, da governadora Lutinolica. É algo positivo, né? É algo positivo. São coisas palpáveis que a gente consegue ver. Do outro lado, também tem a questão desta via que foi feita no seu mandato, temos que louvar, porque havia muito engarrafamento quando se tinha visita no aeroporto, as pessoas não conseguiam circular e ela conseguiu descongestionar esta via do aeroporto. Foi concluída. Bom, de qualquer jeito, foi concluída porque ela conseguiu. Estamos a pegar. Não, o projeto inicial, não podemos dar a ideia de que ele é que pensou o projeto. Porque é o mentor do projeto e há quem conclui. Eu percebo. Mas pelo menos concluiu. Eu estou a falar aquilo que as pessoas conseguem ver assim, cá dentro da cidade, que conseguem ver. Pelo menos concluiu. Sim. Ok? Concluiu o troço. Não sei se o projeto é dela, se pelo menos concluiu. Mas não, encontrou todas as faltagens. Ok. Concluiu o projeto do bairro da Juventude e Calobrico, para quem descongestionou esta via São Pedro e o resto. Depois pegou esse da Santeria. Bem, são sinais. Claro que se tivesse mais dinheiro, não sei se não houve dinheiro, e se tivesse, se calhar, mais inovações, mais pessoas que dentro do seu executivo que pudessem lhe ajudar, poderia, se calhar, fazer alguma coisa, porque ela é uma senhora do Ambo, é uma senhora que é natural do Ambo, ok? E fez carreira política e governativa aqui na cidade ou na província do Ambo. São coisas positivas. Eu quero também buscar aqui os pontos negativos. Os pontos negativos é que a governadora se associou com a juventude. Ok? A governadora criaram-lhe uma certa barreira e, infelizmente, as pessoas que rodearam a senhora governadora não permitiam que as pessoas, se calhar, pudessem conversar. Barrou aqui. E lembro-me de forma negativa a pressão que fomos sofrendo na altura, e eu apoiava, portanto, a senhora governadora, quando a juventude, os manos GL e outros precisavam de diálogo. Era preciso usar todos os meios para, de facto, a governadora pudesse ceder à juventude. E eu fiz parte das pessoas que pressionaram a senhora governadora, a DOC, no sentido de poderem, se calhar, os seus assessores, claro, com os seus assessores, não de forma direta, pudessem, pelo menos, receber a juventude, porque era uma pressão que se precisava naquela altura. E depois, o Mandjé falou muito bem sobre a pressão policial. Nós não precisamos um jovem que está simplesmente se manifestar por uma necessidade coletiva e do bem, que é para o bem, e criar-lhe, portanto, essas ameaças de à noite atirarem em pedra quando a pessoa tenta sair, afinal é polícia. Quer dizer, aqui houve um disparate de forma muito feia por parte da polícia. Não é preciso. O pessoal dos serviços e a polícia de investigação criminal e da ordem, se tem uma situação que, portanto, atrapalha ou visa criar instabilidade, tem meios próprios para notificar os cidadãos se apresentar às autoridades. Agora, vir à noite ameaçar e dar surra à casa dos ativistas, eu penso que isso foi muito negativo e isso manchou, de certa forma, aquilo que portanto, era a governação. Bom, do outro lado também, do outro lado também, eu penso que o partido MPLA, na província do Ambo, não ajudou a senhora primeira secretária. Por que desta posição? Porque é lá no partido onde começam a desenhar quem é quem. E aí vimos e conseguimos notar que boa parte da juventude ficou desalinhada. Ficou desalinhada por quê? Quando, na verdade, tem jovem, a senhora governadora vai nomear alguém que já esteve, portanto, da idade da reforma, já tem a reforma, e vai lhe capturar para voltar a governar. Portanto, estamos aqui diante de um desprezo da juventude. Quando alguém já esteve num município e volta a ir de novo no mesmo município, quer dizer, volta na cidade, depois volta no mesmo município como administrador, e essa cintura, essa como é que se chama? Esse puxa-puxa, vai, essas trocas que são sempre os mesmos, e não se dá oportunidade à juventude. E eu sou uma das pessoas que muito se debateu nos últimos tempos, porque eu acho que na própria JMPLA, que são jovens ligados ao partido que está a governar, tem jovens brilhantes que podem assumir cargos. Agora, isso de meter sempre pessoas mais velhos, com idade de reforma, sempre na governação,
com certeza isso atrapalhou, de certa forma, o pensamento que devia brilhar da senhora governadora Luti Nolica, a quem eu tenho uma grande consideração e respeito. E aí, portanto, os seus assessores não ajudaram, os seus auxiliares não apoiaram. E, infelizmente, tivemos uma governação muito aquém também. Muito obrigado, Chico, pela entrevista social. Vamos rapidamente também fazer aqui uma análise. O governador da província do Ambo Pereira, Alfredo, ignorou nos termos da linha do artigo 12 da lei número 15/16 de 12 de setembro, a lei da administração local do Estado, Sandro Januário Chipala Lopes, das funções de diretor do gabinete de Sua Excelência, governador da província do Ambo. Igualmente, Matias Joaquim Chivela, das funções de diretor adjunto do mesmo gabinete, e também o Marcelino Francisco, das funções de secretário do gabinete de Sua Excelência, governador da província do Ambo. No outro decreto, Pereira Alfredo nomeou Sebastião Manuel Raul da Silva Pedro para, em comissão de serviço, desempenhar as funções de diretor do gabinete de Sua Excelência. Igualmente, Matias Joaquim Chivela para, em comissão de serviço, desempenhar as funções de diretora adjunta, igualmente a Susana Cândida Cafuil Rossi como sua secretária. Vamos a esta movimentação do governador Pereira Alfredo e de Afonso Cândido. Ora bem, é a movimentação que se impunha, na medida em que todo governador ou todo governante que é nomeado para essas funções ou funções desse nível, necessária e de algum modo obrigatoriamente tem que criar a sua staff, como se diz na gíria, ou seja, tem que organizar o seu gabinete e óbvio que, por ser uma área muito sensível, devem constar deste gabinete pessoas da sua estrita confiança. Portanto, aqui não há muito o que se dizer, oxalá que sejam pessoas, ou que sejam quadros, que realmente consigam dar o suporte necessário para que o governador Pereira Alfredo consiga atingir os seus objetivos. Já se fez aqui menção, pelos colegas painel, da necessidade que há do governador estar ladeado, ou dos governadores deverem estar ladeados de pessoas que efetivamente o conduzam para o caminho certo, na medida em que não devemos olhar para um governador ou uma governadora como a detentora ou detentor do saber todo. Portanto, os assessores, o pessoal do gabinete, existe exatamente para o efeito. E aqui chamar a atenção ou fazer uma nota também relativamente ao pessoal de outras áreas, nomeadamente os administradores municipais e por aí fora. Mas há esta necessidade de também mexer com os administradores, há esta necessidade? Ou ainda podem mantê-los? Efetivamente, eu Portanto, não me apraz agora fazer referências concisas relativamente a um ou outro administrador, mas olhando por aquilo que é o perfil do seu governador Pereira Alfredo, eu acredito que sim, que ele irá fazer mexidas a nível das administrações municipais. Acredito sim, por aquilo que se ouve na mídia, pelos sinais que se vão vendo a nível da nossa cidade e pronto, é importante dizer que, voltando àquilo que foi a referência no início, a governação de metrópoles exige determinados cuidados, determinados aspectos a serem respeitados e, portanto, se o seu governador não tiver uma equipa de administradores que deem resposta às necessidades da província, efetivamente ele não conseguirá atingir os seus anseios. Muito obrigado. Doutora Engraçado, o que diz? Eu acho que precisa e deve mesmo fazer essas mudanças. Primeiro, fazer aqui uma pequena nota. Eu não concordei muito com o Chico Pobre Chico Pobre? Sim. Quando faz referência aos pontos positivos e evoca essas grandes instituições que foram inauguradas e postas em funcionamento como prestatividade pessoal da governadora. Não disse pessoal. Ok. Se calhar Mas é ajudou. questão de percepção. Sim, né? Sim, é bem possível que sim, e continuo a dizer que nem tanto muito concordo, porque esses foram projetos emanados da direção central. Então, foi feito na vigência dela, mas que tenha tido a mão dela, não concordo muito por quê, e é por um motivo muito simples.
A estrada o trouxe o Ambucala, não consegue mesmo ser iluminado. Se havia dinheiro para ajudar a construir esses centros tão grandes, quantos acidentes semanais há nesse troço aí? Há aquele perímetro do hospital do Caceque, que faz a travessia liga os 3 Caceques, né? É um ponto de convergência. Quanta criança escapa a ser atropelada ali? Se havia dinheiro para erguer essas grandes instituições, essas pequeninas coisas, essas é que fazem a vida do cidadão comum. Se nós formos a olhar sempre para os pontos mais altos, o cidadão comum vai ficar sempre para trás. Quantos jovens estão a aproveitar-se desse novo posto de trabalho que se criou, que é lotador? Você já vai subir no táxi, mas alguém tem que pagar pelo táxi onde você vai subir. Estão a aumentar, o número de pessoas está a crescer vertiginosamente. E o nível de bebedeira também, porque ele, com aquele 100, ele só vai mesmo beber. São essas pequeninas coisas. Sim, estão-se a estragar. Você vê um jovem, ingressa nisso, 2 semanas é o suficiente para você não o reconhecer mais. Pode ter feito muita coisa, mas acho que estamos aqui a concordar que os colaboradores não tiveram olho de águia para poder ajudar a dirigente. Nessa perspectiva, e se as mudanças forem até os municípios, concordo sim. Quem já fez viagem daqui ao município do Cuma, de carro? Aquilo quase que a pessoa prefere descer do carro, andar um bocadinho a pé, não trouxe o aí. Porque não dá, você não tinha dor da coluna, chega em casa, o carro vai para a oficina, você vai para a cama também. Então, são essas pequeninas coisas de atuação, de benefício primário para as populações, que eu acho que deviam mesmo pesar tanto nos administradores municipais quanto na entidade governamental. E disse bem aqui o meu colega no princípio que para as nomeações é preciso mesmo que haja um estudo de quem é que vai fazer o quê. Porque estão a vir pessoas, e agora vamos cair outra vez no que já se tem dito, por causa da conveniência do partido, os quadros são indicados nessa perspectiva. E disse outra vez o Chico Forbes também que ela foi um quadro político, tinha confiança no partido, pelo partido, né? Mas na execução para a governação, acho que não estava tão preparada assim. Se estava preparada, os colaboradores não ajudaram. Muito bem, doutora Ingrácia Matopias. Eu acho que queremos atualizar os nossos ouvintes. Estamos com dificuldades na nossa maquineta, mas estamos a fazer tudo para a interação que se impõe. São agora 9 em ponto. Gente Freire. Sim, eu reitero aqui uma frase que eu coloquei no meu texto, de que a governadora cessante Lutino Liga foi um exemplo acabado de que santos da casa não fazem mesmo milagre. Em 4 anos, obviamente, que ela tinha que fazer alguma coisa. Nós não estamos aqui a trazer um assunto absoluto de que não fez nada. Também era impossível 4 anos na governação e não fazer nada. Sim, mas não fez nada, quando digo nada, não fez nada extraordinário. Não fez, para mim, fez aquém do normal. Ficou aquém do normal. Eu até daria uma nota mesmo negativa. E o presidente da República disse no discurso de tomada de posse que os exonerados, com exceção da Mara Quiosa e do Pereira Alfredo, foram exonerados por incompetência. Foi o presidente da República que disse. E porque ele perguntou por que esses 2 que trabalharam bem foram também exonerados. Foram exonerados para ir apagar fogo noutra latitude. Todos os outros exonerados foi por incompetência. E eu concordo com o presidente da República. É das poucas vezes que eu concordo com o presidente João Lourenço. É verdade. Agora, quando nós queremos trazer aqui esse insucesso da governação ou essa incompetência na governação, responsabilizando as pessoas que a ladeavam, estamos a ser injustos. Estamos a ser injustos. É verdade, porque as pessoas que a ladeavam foram selecionadas por ela e a sua ação era monitorada por ela. Se não era por orientação, essas ações que nós estamos a reprovar das pessoas que ladeavam a senhora governadora, se não foram orientadas por ela, eram consentidas por ela. Então não devemos responsabilizar as pessoas que a circulavam, não. Devemos responsabilizar a ela, porque ela tinha
no âmbito você leu a nota de exoneração, não é? Não diz aí que é competência do governador. Ela tinha a competência legal de exonerar as pessoas que supostamente estavam a trabalhar mal, a impedir o bom trabalho dela. Por que não as exonerou? Aí nós responsabilizamos a ela. Agora, há um exemplo que eu queria trazer aqui na vigência da governadora Leontino Oliveira, que é o papel do assessor. O assessor era quase que representava em todas as atividades aqui na província. Não é assim. O assessor é uma pessoa técnica de gabinete, faz o trabalho enormes a quererem afastar as pessoas, muitos até só porque um não lhe deu uma prestação no município dele, porque lhe tirou uma prestação que ele fazia durante 10 anos, 15 anos, é próximo ao governador, já está a mandar mensagens no telemóvel do governador para afastar o administrador X, o diretor X, não. Vamos esquecer mesmo esse ponto, que o governador tenha capacidade de avaliar cada gestor público. E eu acredito que antes dele vir, já deve ter uma equipa de avanço, tem aí os serviços de inteligência e segurança de Estado também servem para isto, deve colocar cada dossiê em cima da mesa. Quem está a ser competente no seu exercício de função, pode mantê-lo sem problema nenhum. Quem está a ser incompetente vai exonerá-lo. E nós, enquanto sociedade, estamos aqui para servir o tal check and balance, de contrapeso, para ver até onde é que ele está a acertar. E quando me pergunta qual é a equipa que vai montar, eu não digo ao governador qual é a equipa que vai montar, porque não é minha competência. Posso até opinar se ele me pedir. Mas quando ele montar a equipa, eu já consigo fazer uma avaliação se está a caminhar para o sucesso ou para o insucesso. Porque o Mbundo disse que a forma como você faz a cama define a qualidade do teu sono, não é isso? Então, quando a equipa ele falar, pronto, os meus são esses, nós conhecemos as pessoas aqui, não, mas eu vou falar, com estes, não sei. Duvido muito que vai avançar. Ou com esses, vai avançar. Há esta necessidade de exonerar ou continuar com os administradores Não, é isso que eu estou a dizer. É o que eu disse. Não há aqui nenhuma obrigatoriedade legal de exoneração dos administradores municipais, como também não há nenhuma obrigatoriedade da manutenção. Caberá ao governador Pereira Alfredo e a sua equipa decidir com quem irá continuar e de quem irá se apartar. Mas que eu estou chamando aqui uma nota muito importante, não é para terminar, mas muito importante. Nós não somos afóbicos aos de fora, né? Nós não somos
não somos contra a importação de quadros, não é? Sabemos que Angola é um território único e os filhos de Angola são angolanos em qualquer geografia. De Cabinda ao De Cunene. Cabinda ao Cunene, qualquer angolano que venha emprestar o seu saber para o desenvolvimento de uma localidade é bem-vindo. Tal como nós temos muitos filhos do Ambo a prestarem serviços em outras latitudes, Luanda, Benguela e outros sítios. Mas trazer alguém por amiguismo que seja insuficiente comparado ao filho da casa, não, isso nós também não aceitamos. Quer dizer, não podemos impor, porque não temos essa capacidade. Mas, seriamente, nós não aceitamos que venha alguém que é próximo à pessoa de governação, mas que, em termos de capacidade, seja inferior ao filho da casa. Muito bem, se pode. Bom, eu penso que, segundo informações que tenho, o Pereira Fred, que é o atual governador do Ambo, brilhou no BIE, segundo dados que tenho. Agora, espero que consiga, de facto, também trazer o seu brilho para cá, porque o Ambo não é uma província qualquer. O Ambo é uma província onde tem mais pressão juvenil, tem mais pressão da sociedade civil, e as pessoas vão conseguindo, de facto, acompanhar até que ponto o senhor governador está a trazer inovações ou então está a retrogar mais a província do Ambo. Bom, neste quesito é necessário se exonerar. Por exemplo, há administradores municipais que deviam já se despedir dos cargos. Um administrador que supostamente compra um carro de 2012, ok? Bem velho, porque é Lexus e porque não quer mais andar com o chefe máquina, que por sinal é um chefe máquina. E nós estamos a sonhar. E nós estamos a sonhar dele. Esse administrador, eu penso que, de certa maneira, abusou da confiança da pessoa que ele deu aí como administrador municipal. Esta pessoa, se fosse o meu pai, fosse o meu parente, eu aconselharia ele meter já o seu cargo na mesa. Ok? E o mais engraçado nesses casos é que quando exonerados, sabes a quem vai atribuir a culpa? As pessoas que levantaram esse caso. Não é verdade. Hoje estou a ver um discurso, ele parece que esteve recentemente num evento, estou a ver um discurso revolucionário. Quer dizer, está a ter ideia? Se eu pudesse mais... Senhor, você com o bocado, nem conseguiste sujeitar-se com o bocado. Para vocês trocar um carro quase semi-novo, com uma matrícula antiga, e com um preço avultado quase, e depois disso vem tudo à tona. Quer dizer, você é um brincalhão, muito sinceramente. O Ambo não precisa de pessoas governantes com este pensamento cambuta. Mas este mesmo administrador não comprou com o seu dinheiro? Não. Ele não comprou com o seu dinheiro do bolso, tirado do seu salário, e nem viria dona. Porque com certeza ele deve ter muitas coisas, mas que já conseguiu tirar e se as pessoas darem conta, aí meteu o título pessoal. Nem conseguiria com o seu salário. Exatamente. E aqui eu quero chamar a atenção ao seu governador, no sentido de que terá de ter mesmo disciplina e juízo, permita-me a expressão, com todo respeito, porque não é fácil estar rodeado, muitas das vezes, com bajuladores e com pessoas que... Porque qual é a missão do bajulador? É de fazer você não ver o real. Fazer com que você veja só brilho no seu discurso e você acredite naquilo que ele está dizendo. O Ambo evoluiu em termos de vacinação? Eu penso que sim. Eu penso que há pessoas que, sobretudo os que estão próximos, o que é que eles fazem? Eles picham o GE, ok? Maculam o GE para que o chefe, quando tiver a olhar, ele olha já mal. Quer dizer, não, isso já não. Qualquer um telefonema bloqueia já, mesmo sem ouvir ainda o próprio GE. Portanto, neste quesito é verdade. E também há assessores, pessoas auxiliares do gabinete do governador, de quem tem o poder, de que em vez de ir buscar aquela voz para trazer a sua ideia na mesa, barram já. E aí começa o problema. E queremos apelar no sentido, já que estamos a falar disso, queremos apelar no sentido de que tem que haver coragem, ok? Tem que haver coragem. É o fulano que eu quero, é mesmo o fulano que eu quero, que eu acho que ele pode ajudar, pode inovar. Não é porque é o fulano que eu quero, porque lá no partido tem também uns tios que também a vida deles é travar a juventude, ok? E vai ouvindo sempre aqueles senhores lá, porque não, esse aqui só vai, não. É o fulano que eu quero.
do partido está duvidável, meus senhores, é a minha posição, vamos testar ou tentar a este quadro. Eu penso que o governador tem que ter esta coragem. E também tem que ser... Já matamos tempo, Chico Pobre. Vamos continuar no segundo bloco. Tem... Vamos agora para terminar mesmo. Não. Muito bem, perdão mesmo, perdão. Muito obrigado ao casal e ao seu irmão por estar ouvintes desta frequência. 9312 74 78 78. Alô, bom dia. Podemos assinar 9312 74 78. Alô, bom dia. Bom dia, Demartino Marcelo. Bom dia, Geo Freitas. Bom dia, Chico Pobre. E a outra maninha. Espero que o termo maninha não faça confusão aí. Muito bem, também querendo fazer uma... Diamantino Sangue Azevedo, não. Muito bem, o nome e de onde se fala? Antônio Rafael. Muito bem, Sr. Antônio. Seu contributo em relação ao tema? Alunos a partir da Cidade Baixa. Seu contributo, companheiro? Tanto relativamente às nomeações e exonerações, alinho-me tanto no diapasão do ilustre que interagiu há pouco convosco. Tanto, o nosso problema é o partido. O nosso problema é o partido, é o MPLA. É o MPLA, tanto eles trocam de cadeiras, põem um no outro sítio, outro noutro. Enfim, ao cabo, acaba sendo a mesma coisa. O nosso problema é sistemático. Não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver tanto precisamente com o sistema. E ainda que se façam mexidas em vários setores, se não se mudar o sistema, a coisa continuará sendo tanto a mesmíssima. Entretanto, cá na nossa província, temos agora um novo governador, tanto a governadora cessante, a doutora Lovina Oliveira, também não fez lá grandes coisas, aliás, quase que não fez nada. Permita a minha expressão, era como uma árvore seca, portanto, não incomodava e também não dava frutos. Pronto, estava ali. E o Pereira Alfredo, eu não concordo muito com aquilo que disse ali o ativista Chico Pobre, ou seja, de como fez muita coisa no PE, porque a onda de manifestações também no PE, com a chegada dele, pelos dados que eu tenho, também não foram poucas. Portanto, damos o benefício da dúvida, vamos avaliar, a ver no que dá, mas estou cético quanto a
exonerações. Então, com a continuação e tudo de bom. Nós agradecemos, Sr. Antônio Rafael, muito obrigado pelo o seu contributo. Está a linha aberta, estou ao ouvinte, quando são 9h16 minutos, 931127478. Também recebemos mensagens no final desta interação posterior. Poderemos então fazer a referência. Alô, bom dia. Muito bom dia. Quem fala e a partir de onde? Justo Malanga. Senhor Justo Maranga, seu contributo em relação ao tema. Em relação ao tema de hoje, claro, quero agradecer aos convidados que estão lá no painel. É para dizer que a exoneração e exonerações no nosso país, isso não resolve nada. Eu digo isso porque nós tivemos a nossa governadora, fez ali tantos anos, e que será que não deram conta que ela não é competente? Agora que o povo já foi sacrificado, foi mentido, é que exonera, já que teremos desenvolvimento, duvido, porque alguma coisa que está lá em cima e não queremos desvendar é que os nossos dirigentes não querem ser sérios com o seu povo, mas sim querem ser sérios com o seu partido. E isso não vai a lado nenhum. Nós estamos a pedir ao nosso governador que deve ter coragem, deve ter vontade e gosto com o seu povo. Porque o povo espera dos dirigentes. Sem bom dirigente, não temos também bom povo. Então, eu espero que ele faça isso que eu estou a pedir. Muito obrigado. Nós agradecemos, Sr. Justo Malanga. Está a linha aberta, estou ao ouvinte, 931127478. As movimentações, as recentes movimentações feitas pelo Presidente da República no seu Executivo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala e a partir de onde? Alô, bom dia. Estamos a ouvir o companheiro, seu nome? Sim, tenho o prazer de falar com Mário Cassoma, Senhor Mário. do bairro da Chivela. Senhor Mário, a partir da Chivela. Consoante o tema, vemos a governação da nossa ex-governadora. Olha, é assim, isso tem parecido muito complicado no meio da sociedade, não só dos nossos governantes, que não basta a exoneração, nem nomeação, mas o que é boa governação, que o povo merece. Nós queríamos ter uma governação tão passiva, que venha mesmo a governar a província do Ambo, mas agora não é que parece no meio do campo ele de lá só, nomeação, exoneração, aquela não estamos a fazer quase nada, o governo não está a fazer quase nada, porque a nossa governadora é uma das governadoras que não sei o que ela fez na província do Ambo, e não lembro a coisa que está melhor na província do Ambo, e não vejo qual é o tipo de boa governação que venha na parte dos nossos governadores que venham aqui. Já passaram tantos governadores que até hoje nem resolvem, nem conseguem resolver quase nada. Isso parece que é uma brincadeira, que há um jogo nesta parte do MPLA. Há tanto jogo que no qual gozam da população, que venha. Olha, isso é tão triste. Então, eu não vejo essa exoneração da nossa governadora e nomeação, isso não é coisa, não é agrado, não é nenhum agrado à população, isso não agrada a ninguém, todos são a mesma coisa, isso não há coisa a se fazer. Então, era isso quando eu tinha para a contribuição. Não há tanta raiva na sociedade. Era tudo quando eu tinha. Muito obrigado, Sr. Mário, a partir do bairro de Chivela. 931127478. Vamos até 9h25 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala e a partir de onde? Fala o Xavier Chivela, partido do setor do Cruzeiro. Senhor Xavier, seu contributo.
dar o meu contributo. Esses não mudam. Imagina eu, Diamantino, é a mesma coisa comprar um saco de farinha podre e fazer pão com essa farinha podre. Não sai bom pão. Esses não mudam. Não muda por quê? Eles primeiro olham nos verdes. Não pode. Eles não têm arte de resolver problemas do povo. Tem mesmo arte de resolver problemas primeiro. Assim não vamos a nenhum lado. Porque primeiro, quando se diz é governador, tem que olhar pelo seu povo. Tem que olhar pelo seu povo. Com esses, eles não percam de tempo. Eles não mudam, porque há 20 e tal anos estão a governar o país. É o país que forma esse encontro. Não está em condições. Por exemplo, temos na Namíbia. A Namíbia está melhor a relação com o nosso país de Angola. Enquanto que a Namíbia não tem recursos suficientes. E Angola tem tudo para até tornar Dubai. Se tivéssemos um bom líder, Angola poderia mudar para Dubai, de África. Mas agora, esse tudo é política. A política dele é mesmo assim, ele é mesmo só de trabalho pouco. Então, um exemplo aqui no nosso setor. A energia está a 4 quilômetros aí no Catimano. Se esse, o novo governador é verdadeiro, então nós queremos ver a energia aqui no setor do Cruzeiro. Tem aumentar as escolas, porque as escolas que temos aqui no setor têm 72 salas. E queremos uma escola de qualidade, um centro médico, porque a extensão que tem o setor do Cruzeiro é maior. Com um posto médico, isso não está resultando nada. É tudo Diamantino que tem para vocês. A rádio, bom trabalho. Muito obrigado, nós agradecemos, senhor Xavier, a partir do setor do Cruzeiro, está aí na linha aberta, chamado 20. Alô, bom dia, vamos atender ao último. Alô, bom dia. 931 12 74 78. Bom dia. Alô, bom dia, perdemos o sinal. Vamos então ao último. 931 12 74 78, está a linha aberta. Alô, bom dia. Bom dia. Sim, aqui fala o senhor Matheus Calucango, a partir de Macolo-Colo. Senhor Mateus, o seu contributo. Sim, muito obrigado. É que o nosso governador, que eu gostaria que ele fizesse, que bebia a água do ex-governador, o Monteca, que não fica no gabinete, que não deve receber papel dos OPDs, tem que visitar os hospitais, visitar as escolas, visitar as ruas da cidade do Abo, trazer pessoalmente. Porque se ele estiver no gabinete, a receber as informações que vêm de fora, então não é governar. Por outra, o governador não pode governar o partido, tem que governar o Abo. O governador tem que ir atrás da resposta de todos os cidadãos. Quem faz imperial, quem faz unida em todos os partidos. E ajudar as igrejas também. Buscar a sociedade civil para poder ouvir o que se passa com o povo dele que ele governa. Agora, se ele governa o gabinete e os papéis que ele manda os administradores, então não vai governar o Abo. Então, a minha participação é esta, que ele venha e beba água do consumo. A do consumo, suamos, está com essa pequena beleza, graças ao consumo. Então, bebe essa água. Que esqueça o passado que ele cria. A governação dele. Muito obrigado. Nós agradecemos. É o último, temos algumas mensagens rapidamente vamos lê-las. Enfrenta lá no município do Mungo e pede ao atual governador
que fosse visitar aí na realidade do município do Munga em termos de saneamento básico, iluminação, energia elétrica, água e medicamentos nos hospitais e postos de medicamento e postos de saúde, melhor dito. As são várias, não vamos conseguir, senão vamos mesmo agora passar a palavra aos convidados. Vários intervieram nesta interação que tivemos. Eu falo concretamente do Sr. Oliveira Chatulimba, o Sr. Eduardo Antônio Rafael, igualmente o Sr. Justo Malanga, Mário Xavier e o Sr. Mateus Salucão. E o Sr. Anonimato. Exato, Sr. Anonimato. Exato. Depois desta interação, bem, eu sinto muito quando se tem de falar do anonimato. Isso sempre vai me ferir o coração. Então a pessoa está a prestar um serviço à sua comunidade, está a denunciar má gestão, tem que falar no anonimato por medo de represálias. Nós precisamos desconstruir isso o quanto antes para que as pessoas se sintam de facto num Estado democrático de direito, que não é Angola. Nós precisamos ajudar a construir. Eu quero só realçar aqui o pai Eduardo e a sua esposa que acompanham o nosso programa. Muito obrigado. Eu tenho recebido informações de género. Eu só peço que orem por nós e para que Deus nos guarde. De resto, a nossa coragem nos levará adiante. A alternância governativa não ajuda muito no desenvolvimento em Angola, infelizmente. Eu me lembro que eu tive uma conversa com o governador Kusuma, depois já do governador, em Luanda. Ele disse: Jair, vocês não vão desenvolver se terem um governador de 2 em 2 anos. E eu concordo, porque em Angola a maior parte dos projetos são descontinuados. Quando cessa uma governação, o que vem a seguir dificilmente dá continuidade aos projetos da governação anterior. Essas obras aqui que estamos a dizer que terminaram no consulado de Latinoamérica não é de âmbito local, é central. Então não cabia a ela definir se paralisavam ou continuavam, porque o que dependia dela aqui, a tendência do novo gestor público é elaborar os novos contratos para ficar com as novas percentagens, porque nós sabemos como é que funciona ali. Se você chega e encontra já todos os contratos firmados, as percentagens estão com quem firmou os contratos. Mas como é feita esta percentagem? Infelizmente, o empresário sabe que quando assina um contrato tem que salvaguardar o envelope da pessoa que levou a assinar o contrato. E o que notamos no AMBO, por exemplo, no caso da província? Sim, desde a máxima à mínima, todas as unidades orçamentadas sabem que têm que reservar a percentagem. Um dos exemplos cabais no AMBO de que como as coisas não continuam é na gestão do lixo. Chegou o Latinoamérica, a primeira coisa que se fez era arranjar uma nova empresa da recolha de saneamento, de lixo. Quando não havia verba, havia uma que estava a limpar a cidade, entre aspas, a título gratuito, entre aspas. Mas quando chegou o dinheiro, chegaram à altura, a ordem de fazer os novos contratos, chegou uma empresa e não sabemos de onde veio de Benguela, ficou com o contrato, até nem tinha equipamentos sequer, mais engraçado, foi pedindo à pessoa que lhe tiraram a prestação para alugar os equipamentos para fazer esse serviço. Mas esta empresa pertencia à Lucia Norica? Não. Por lei da contratação pública, o gestor não pode ter empresa e não pode negociar consigo mesmo. Mas nós sabemos os contornos dessas negociações. Vem sempre alguém próximo, presta serviço e os envelopes entram por outras vias. E é isso que faz o quê? Chegamos no Longonjo, chegou no Longonjo a governadora no ano passado e disse: finalmente conseguimos encontrar o empreiteiro depois de tanto tempo. Quer dizer, você deu uma obra para alguém que nem lhe consegue lhe encontrar no local onde você deixou a prestar esse serviço e ainda assim você não lhe retira essa obra. Eu sei qual é a empresa, eu sei por que não retiravam. Só não vou citar, por salvaguardar o nome do empresário, mas eu sei quem é e por que não estando a desenvolver essa tarefa, não estando a construir aquela escola, ainda assim não tinha problemas porque era uma pessoa muito próxima à governação cessante. Agora, nós temos a questão, por exemplo, da eliminação do troço Wambo-Kaala, que depende da governação local. Só em menos de uma semana tivemos pelo menos 5 acidentes, que morreram no mínimo 3 pessoas, que eu tenho conhecimento. Morreram 3 pessoas, uma delas muito próxima a uma colega minha. Vidas humanas importam. Se a luz do que saía da Kaala, né, na barragem do Gove, ia até
Bié, Cuito. Qual é a dificuldade de iluminarmos o troço, o Ancala, que são uns 15 quilômetros, porque até a ponte do Lufefena já está iluminada e um pouco depois da entrada da Cala já está iluminada. Então quer dizer que dos 20 falta iluminar os 5 quilômetros. Qual é a dificuldade? Até ter uma subestação elétrica no próprio Caseque. Qual é a dificuldade de tirar dali um ponto para iluminar esse troço que mata? Eu tenho os dados aqui comigo, porque estou a tentar trabalhar nisso, já fiz alguns contactos a nível da Direção Provincial de Aviação e Trânsito, a nível do Governo Provincial, para vermos, afinal, como é que podemos ajudar para que esse troço seja iluminado e se salve vidas. Agora, sobre a questão de mudanças, nós todos estamos de acordo que a melhor forma de governação é autarquias. Porque as pessoas resolvem, põem em cima da mesa do altar com os seus problemas e se resolve. Essa governação centralizada, já tivemos 5 décadas, 50 anos, para provar que não serve. Mas como estamos nessa governação centralizada, vamos dar-nos algumas notas para minimizar o estrago. E nesse quesito, há um ponto de Pereira Alfredo que, pelo menos, foi notável no BIE. Eu não avaliei a governação de Pereira Alfredo no BIE porque vi que é uma área fora da minha geografia. Embora já tenha contato com ele enquanto governador do BIE, já interagimos algumas vezes. Há uma nota positiva que eu trago comparada à governação anterior. Ele é aberto ao diálogo. Só isso por si só, né? Nós tínhamos uma taxa nas nossas manifestações que diz que quem não ouve, não resolve. O primeiro passo para resolver um problema é ouvir sobre esse problema. E a governação anterior tinha muita dificuldade em ouvir. Já Pereira Alfredo é mais aberto ao diálogo. E espero que mantenha essa veia da abertura ao diálogo aqui também. E segundo, é a jovialidade que ele traz, e acredito eu que esteja em bom estado de saúde também. Isso faz com que deixe de mandar os assessores nos sítios onde ele tinha que estar para constatar em loco os problemas sociais. Ele precisa dar, isso é o que trouxeram da comparação de Kusuma. E só mesmo para terminar, 2 pontos aqui muito rápido. Primeiro, a questão do empresariado. É preciso que o partido não oriente mais as pessoas que têm que ficar com as prestações. Mas é assim que tem que ser por competência. Tem sido assim. O empresariado tem que ser por competência. Os concursos para a contratação têm que ser muito claros. As pessoas devem receber as prestações por capacidade. E as empresas que já estão conotadas com má prestação em exercícios anteriores, a lei diz que não se podem lhes dar mais prestações. E abrir empresas novas para receber, as mesmas pessoas que defraudaram vão abrindo empresas novas para receber prestações, também devem ser desconstruídas. E a questão do partido, ainda bem que Pereira Alfredo não é, na altura, por agora, o primeiro secretário do partido na província. Ainda continua a ser a Lotino Lica. É aproveitar essa altura para ele governar ainda sem a pressão do partido. Para depois fazer um estudo comparado no tempo em que governou sem a pressão do partido. Só que não vai ser muito tempo. Exatamente. E para terminar mesmo, queria trazer aqui a questão da espera que se foi fazer no aeroporto a quando da sua chegada. É uma faca de 2 gumes, né? Primeiro, nós todos, quando vamos no nosso serviço, ninguém nos espera assim, efusivamente. Há, sim, um grupo de pessoas que vai dar as boas-vindas ao novo governador. Mas esse grupo é criteriosamente selecionado, é protocolo. Não é convocar a população do Ambo para ir esperar o governador no aeroporto. Quer dizer, aquilo é uma aberração. Matou a imagem da própria governadora. É isso que eu ia trazer. Isso traz uma faca de 2 gumes. Primeiro, é preciso prestar atenção no primeiro detalhe. A enchente que teve lá no aeroporto, a ter tido uma enchente, não sei, primeiro conota negativamente a governadora, porque demonstra que as pessoas, é como ir buscar o Moisés que vai nos livrar do Egito, quer dizer, estávamos aflitos, estávamos na escravidão, veio alguém que vai nos libertar, o bombeiro chegou, muito obrigado. As pessoas foram lá porque vai terminar 4 anos de má governação e veio alguém que vai fazer diferente. A governadora devia ficar triste com aquela ação. Segundo, ensoberbece a pessoa que vem. Ainda não fez, nem abriu a porta do gabinete e já está aí as pessoas efusivamente. Isso também é uma forma de adular que faz com que a pessoa esforça-se menos. É melhor quem vem nas sombras. Isso aconteceu com o governador Kusuma, infelizmente. Foi um erro que nós cometemos. Louvamos-lo tanto, porque nós viemos da governação de Conde Paiama, que também foi desastrosa. Quando chegou o Kusuma, louvamos-lo tanto. E ele se ensoberbeceu-se, não sei se o termo é este, a soberba tomou conta de si e começou a envaideceu-se e começou a fazer pouco. Tornou-se mais populista
do que técnico de facto. Começou a jogar xadrez, é bonito isso, mas isso não é governação de facto. Governação é resolver problemas sociais, não é só conversar com as pessoas na rua, cumprimentar os mendigos, isso é bonito, mas não é governação de facto. Então, para Pereira Alfredo, espero que aquela recepção no aeroporto que ele teve não lhe suba já a cabeça, porque ele ainda não fez nada. O Ambo, disse o Chico Pobre, é uma província difícil, não é como o Bié. Então, é preciso ter cuidado. Nós queremos resultados práticos da governação. Já sabemos que não é melhor do que autarquias, mas ainda assim dá para fazer alguma coisa. Bom, eu penso que sim, eu vou concordar com o Gênio, e por isso eu fiz até um texto no dia da sessão do senhor governador. Penso que foi muito mal. E essas pessoas, e aí eu publiquei que os maiores parte dos bajuladores da província do Ambo estavam no aeroporto. É verdade que se esqueceram que o que estavam a fazer macula, mancha, de certa forma, a própria governadora. Porque era muita recepção, como se fosse um presidente da República. Eu não sei, não conheço pessoalmente, nunca tive conversa com o senhor governador Pereira Alfredo, mas eu não sei se de fato vai fazer muitos milagres aqui no Ambo, a ponto de irem buscar como se estivesse aí buscar o presidente da República. É um lado, eu acho que isso é um lado negativo. E também o pessoal que mobilizou. Quer dizer, não sei se a ansiedade também para serem vistos que esses são os mobilizadores. Que se esqueceram até da mamãe. Se esqueceram até da mamãe, conforme se diz, né? E pronto, infelizmente criou-se aquela imagem que foi desproporcional, ok? E o Gênio disse muito bem que devia ser um grupo apenas, protocolados, enfim. Não imobilizar, como se estivesse a mobilizar em comício, conforme fizeram, que para aquilo é lançar. E depois, o que houve? Houve mais um partido a se manifestar primeiro que o próprio governo provincial. Ou seja, o partido adiantou que o próprio Gabinete de Comunicação Institucional, metendo a imagem do senhor governador com as marcas do partido, e se esqueceram do povo. O povo não é simplesmente o MPLA, como se diz, tem muita gente. E as pessoas vão ao aeroporto, vão buscar receber o governador, não como primeiro secretário, nem como membro do partido do governo, mas sim como um cidadão que foi nomeado, que vai prestar serviço a todos nós. E aquele panfleto automaticamente criou já aí uma certa divisão. Faz-me lembrar, quando o presidente da República foi presidente, quando o João Lourenço, em 2017, quando veio pelo Ambo, a primeira viagem, depois de ser eleito como presidente, foi no Ambo. O que houve? Uma reunião técnica que, por sinal, eu também participei, e que naquela reunião automaticamente concluiu que as pessoas devem ir lá de branco, ok? Para receber o presidente de todos nós. Mas em última da hora, aquilo mudaram automaticamente. Todo mundo estava com vestes do partido. Foi na altura, o presidente vinha para fazer a abertura do ano agrícola no Caxião. O presidente não gostou. E vimos a mesma coisa foi feita na Willa. E o presidente teve cuidado de dizer: não vou descer enquanto as pessoas não saírem. Era necessário que as pessoas se tivessem trocado de campo. O presidente veio para como presidente, não veio em missão política partidária do seu partido, não. Infelizmente, ainda acho que precisamos mudar as nossas mentes quanto a isso. Bom, como temos pouco tempo, eu quero dizer o seguinte: é importante que o novo governador, eu falo na qualidade de ativista social e também promotor de eventos culturais, é importante que o governador traga aquilo que deixou no BIE. Okay? No BIE houve um prêmio de literatura, um prêmio de jornalismo. Criou 2 prêmios até, um prêmio de literatura já encontrou, já estava lá, só que reestruturou este ano, ano passado houve, e trouxe esse outro prêmio. Nós, no Ambo, pedimos ao governador Faustino Muteca, não conseguimos. Pedimos ao Cudi Paiama, não conseguimos. Só um prêmio que custa por aí 6 ou 7 milhões, não conseguimos. Pedimos ao governador Bussuma, não conseguimos. Pedimos a Joana Lina, não conseguimos. Pedimos ao governador Alutino Oliveira. Infelizmente, são 5 governadores que os amantes da literatura estão atrás a pedir este tipo de prêmio, que é para poder promover um pouco a literatura aos jovens que fazem a arte, enfim. Infelizmente, não tivemos. Espero que o senhor governador consiga trazer este prêmio e também espero que consiga manter os cartazes culturais da província, nomeadamente o Festival de Teatro, que tem sido realizado pelo Vozes da África,
essa atividade da Alexa Tomás, O Fashion A gala de Week, premiação. a gala de premiação, espero que se traga mais. Houve um ano, o Festival de Poesia. tem o Festival Nacional de Poesia, portanto, que é feito por mim, também gostaria que fosse potencializado. Houve um ano que se realizou o Prêmio Provincial de Jornalismo, espero que também consiga essas pequenas... Isso dá nova dinâmica aos profissionais, aos fazedores de Próprias arte. festas da cidade. E as Festas da Só para dar cidade, dar qualidade. outra imagem. Isso ajuda. Nós gostaríamos de pedir que se faça, pelo menos, consiga se manter isto ou se consiga reestruturar estas grandes atividades. Bom, que haja diálogo com o cidadão, que o senhor governador converse com as pessoas, consiga perceber a aflição das pessoas, que traga também emprego. Nós temos até governantes que entram, não conseguem saber qual é o nível de desemprego da província do Ambo, não partilham ideias sobre a governação e sobre o emprego na província do Ambo. Então nós gostaríamos que o governador conseguisse dizer, olha, estou a encontrar um Ambo com X% de jovens desempregados. Estou a sair quando, portanto, se for exonerado, porque a exoneração aqui é rápida, se é 1 ano, se é 2 anos, se é quanto tempo, consiga dizer, deixei pelo menos de X% de desemprego que eu encontrei, estou a deixar X% de emprego. Eu empreguei X pessoas, ou X% da parte da população. E depois tem mais. Consegui, pelo menos, minimizar a fome. Que haja política daí da área social, que consiga potencializar, de facto, as famílias vulneráveis que se encontram a pedir e a recolher no lixo. Isso dói o coração, parte a alma. Quando você caminha, encontra pessoas deitadas com fome na rua, não é possível. Nós temos uma área social. E estávamos a ver alguns dados que foram publicados na internet. O Ambo é das províncias que recebeu menos dinheiro na área social. Por quê? Se os outros estão a receber caminhões de sacos de fuba, Luanda está a receber, até Luanda está a receber tantos caminhões de sacos de arroz, enfim, que vem lá do Ministério. Por que o Ambo também não consegue recolher isso para minimizar, pelo menos, a fome no seio das populações? A agricultura é o potencial. Que haja, de facto, o gosto de trabalhar e de apoiar os nossos agricultores, porque são eles que constituem parte do sucesso nas nossas cozinhas e das satisfações também nas nossas mesas. Daí a importância de se potencializar a área da agricultura e entre outros. Portanto, são essas palavras que eu gostava de deixar e eu penso que o povo do Ambo recebeu bem e o senhor governador, que foi disse bem o Mano Gero Freitas, o senhor governador terá de recompensar isso com ações visíveis e palpáveis e modificadoras do ponto de vista positivo para todos nós. Muito bem, Defonso Cândido. Depois desta interação, ainda temos tempo para não falar conclusivo, mas ainda vamos interagirmos com o exterior e aqui temos alguns pontos que também precisam de esclarecimento. Muito bem. Eu ouvi atentamente as intervenções dos nossos companheiros que estão lá em casa e nos locais e realmente é aquilo que já dissemos desde o início e reforçou agora o Mano Chico. Nós precisamos de governantes que resolvam os nossos problemas. Mas deixa-me fazer uma nota à parte em dizer que quando se fala de povo, na minha ótica, quando se fala de cidadão que precisa de ver as suas ansiedades, os seus anseios resolvidos, não é o cidadão de fato e gravata. Sim. Não é. Atenção que o Sinfoté agora já há esperança de que efetivamente a sua governação irá levar alimentos, irá levar segurança, irá levar energia elétrica, porque é caricato. Como é possível que
uma comunidade sobreviva sem energia elétrica quando o sinal está a 4 quilômetros? Como é possível iluminação pública quando estão a ser ceifadas vidas humanas? Então, a questão hoje já não é o discurso bonito, já não são as reuniões, já não são os fóruns para auscultação, onde o cidadão real não é ouvido, não é tido, não é achado. Portanto, é preciso que exista aqui uma consciência mais humanista dos nossos governantes. Falo especificamente do nosso governador, que acaba de chegar, para que exista uma governação de proximidade. Portanto, é preciso ir lá ao encontro cidadão, na sua cubata, na sua umbala, na sua aldeia, passo a redundância. Portanto, para perceber na íntegra o que é que realmente falta lá. Agora, não é a partir do gabinete que os nossos governantes irão verdadeiro angolano. Porque o verdadeiro angolano está distante da administração municipal, está distante da sede do governo provincial. Então é preciso que os senhores que governam este país, esta província, tirem os fatos, vistam calças jeans, tênis e vão lá ao encontro do pacato cidadão e perceber, afinal de contas, o que é que falta. E nós não precisamos que venha alguém nos desenhar efetivamente o que falta ser feito, o que deve ser feito para resolver os problemas do cidadão angolano ou de outros cidadãos que vivam aqui conosco. Portanto, faltam medicamentos, faltam técnicos qualificados nas unidades hospitalares, faltam postos de saúde. Portanto, projetos que hoje não precisam esperar o governo central resolver. Portanto, estamos a comprar carros de luxo para acomodar pessoas que são servidores públicos, quando, na verdade, estão a morrer pessoas aqui no casco urbano e nem vamos falar das comunidades longínquas, que afinal também são angolanos como esses governantes. E, portanto, não se percebe que noção esses governantes têm do que é servir a população, do que é servir o Estado. Portanto, todo e qualquer cidadão que seja funcionário público é servidor público. Não pode querer exigir, não pode querer que se lhes atribuam mimos, passo o termo, pura e simplesmente pelo cargo que ocupam. Porque a verdade deve ser dita. Estes valores que são usados para esses mimos, para esses adereços todos, é nosso. Então, que se coloque todo mundo a merecer o mínimo possível, resultante deste erário público. Muito obrigado. Tem agora o uso da palavra da doutora Ingraça Matoguesa. A Arlete Chilanda, a pessoa está em nossa sintonia, ela escreveu da seguinte maneira: esperamos que o nosso governo apoie o desporto adaptado, o basquete em cadeira de rodas e o futebol com muletas, pessoas com deficiência e os nossos irmãos com a cor de albinismo, albinismo, porque passam por muitas dificuldades. Mensagem de Arlete Chilanda. Doutora Ingraça, depois desta intervenção dos nossos ouvintes, o que realmente acolheu das suas opiniões? Ser a última a falar depois destes gigantes aqui, quase que eu fiquei esgotada. Entretanto, rebater aqui o que disse o Gel sobre as ligações anônimas. Nós temos que parar mesmo com isso. É aqui onde ligo ao que todos foram dizendo. É preciso separar as águas. O que for para o partido é mesmo pro partido e num ciclo hoje por hoje há angolanos que já não se revêem com nenhuma bandeira, nem precisam de estar a vestir bandeira alguma. Mas isso é pessoal, né? Se não é por decisão, é por opção. Se calhar não convém mesmo. Mas há a tendência de os governantes pensarem, na sua maioria, pensarem assim. Só é tido e achado quem estiver de acordo com aquela cor. Aí, essa é a primeira nota. É preciso desconstruir isso e é preciso mesmo separar as águas. É preciso que as pessoas tenham fé, mas essa fé vai ter que ser construída trabalhando, entregar seu trabalho. Estão a crescer muitos pequenos grupos como
que a juventude encontra, sobretudo para se ocupar a produção da literacia, porque eles saem das escolas e estão desempregados. Há, por exemplo, o encontro de gerações, o encontro com a malta, esses pequenos grupos que a própria juventude cria, é mesmo para interagir, precisam de ser apoiados. Precisam de ser apoiados para serem microempresas que venham depois a produzir trabalho, tudo no sentido de absorver os instruídos que estão a preferir ficar na rua e aliar-se aos pacotinhos. Particularmente para a mulher, nós esperamos que o governador venha com um projeto de apoio, tanto às famílias, já disse o Chico, e, sobretudo, à mulher zongueira. A governadora, a CESAP deixou uma organização, melhor dito, Mamã Zongueira Votoca. Mas é mesmo no mesmo período que a administração ficou muito conotada pela atuação diante das mamães zongueiras, é contrassenso. Mamães zongueiras detidas. Mas se beneficiaram, temos também que realçar isso. Sim, não, se beneficiaram. Houve investimento. Foi um projeto que ela trouxe para o ano. Mas na aplicação das suas atividades, no desenvolvimento das suas atividades, eu fui a primeira esquadra para ajudar a libertar as zongueiras que foram detidas pelo excesso policial. E esse apoio devia ser um apoio que produza um rendimento contínuo, não um apoio que se dá naquele momento, a pessoa consome e depois vai embora. O mercado está tão feroz, que hoje eu posso receber gratificação de 3 a 100 mil kwanzas. Eu uso num dia ou em 2 dias, já não tenho. Então, é mesmo na perspectiva de criar um sistema de rendimento. Ontem, Antônio Venâncio, num debate em que participou, ele, estamos aqui de parabéns, falavam, sim, na RTP, falavam fundamentalmente na necessidade de mudança da aplicação dos métodos de servir a população. E o que disseram aqui os colegas do painel, não é dar para ele comer naquele instante e acabar. Produzir um sistema de que ele tenha rendimento, trabalhe para ter, porque estamos a criar muita preguiça na população. Eu não concebo o Kwenda nem a lei da bala. As pessoas estão a ficar preguiçosas nas comunidades, porque já sabem que ao fim de um determinado período já vão dar outra vez. Por quê? Porque não há obrigação para trabalhar. As pessoas têm que se habituar a trabalhar, a saber mesmo que só se tem depois de trabalhar. Mas é preciso que se criem condições para que essas pessoas trabalhem. A zongueira passa muito, mas muito mal. Imaginem que haja uma greve de paralisação da zongueira. Mas há esta intenção, Antônio Graça? Não há essa intenção. Por isso é que eu disse, imaginem se porventura houver. Todos nós vamos ressentir. Então é preciso criar um sistema de acomodação a elas, porque elas fazem com que encurtemos a viagem, por exemplo, daqui à Alemanha, que é o mercado maior. Elas vão buscar e nós tiramos dela. Uma sensibilização no sentido de que vendam com responsabilidade em lugares definidos, de um lado, do outro, que cresçam também no saber. As mulheres estão a abandonar as casas. Daí o índice de crianças na rua a crescer a cada dia que passa. O índice de crianças fora do sistema de ensino, porque a mãe sai de manhã, volta à tarde. Não tem quem acompanhe aquela criança. É preciso que ela saiba que vende num período, mas no outro período cria-se atividades que promovam sociocultural a mulher. A violência doméstica está a partir mesmo da falta de instrução para a mulher. Antônio Graça, um gesto de conclusão? Está bem. Em gesto de conclusão, são essas notas que gostaríamos que fossem ouvidas e pedir à nova governação que crie um sistema de maior proximidade com a sociedade civil, os membros da sociedade civil, que são o olho dele, que nos ouça quando puder e sempre que puder, para irmos passando essas informações, de situações que nós vivemos e que podemos dar o mínimo de contribuição para a solução. Muito bem. Ildefonso Gândido. Viva, não resta muito a sublinhar, na medida em que já foram aqui esgrimidas as questões fundamentais para que o novo governador consiga efetivamente orientar melhor. Penso que ele já tem traçado o seu plano de ação, mas, tal como já foi aqui referenciado, se nos der espaço, se nos der ouvidos, nós, sociedade civil, com certeza
irá engrandecer e muito mais o seu trabalho. De resto, voltar a tocar na questão social, a educação precisa de uma atenção social, a saúde, precisamos de rever, ou o seu governador e o seu Polónio precisa de rever a questão da segurança pública. Não é este o âmbito que nós conhecemos, não é este o âmbito que queremos. Precisamos de andar com mais à vontade. E de resto, o setor cultural, tal como referenciou o meu colega que antecedeu, tanto precisa o novo governador de falar mais de cultura, precisa trabalhar mais com os fazedores de cultura, na medida em que hoje não temos muitos espaços. Eu falo porque também trabalho com eventos e tudo mais. Não temos hoje espaços para grandes eventos, infelizmente. Daí que hoje também se produz muita poluição sonora e é um aspecto que o seu governador deve, de início, prestar maior atenção, porque atenção que temos hoje muitos problemas de saúde resultantes da poluição sonora. Temos hoje muitos embaraços, como, por exemplo, o cidadão que não dorme porque o vizinho fez barulho durante a noite também não produz quase nada. E então é uma questão social que merece, sim, a atenção especial do nosso novo governador. De resto, desejar a ele muita força, muita coragem. O Ambo não é uma cidade fácil, o Ambo é uma cidade, é uma metrópole, e exigirá dele, o seu governador, muito, mas muito trabalho e fé, claro. Muito bem. Bom, dois passos que eu queria sublinhar. O primeiro, que o senhor governador valorize muito mais a juventude. Que valorize muito mais a juventude. Porque é esta juventude que consegue, portanto, familiar em todos os locais, consegue ver tudo e que tem mais força para contribuir para o sucesso da própria cidade. Que também não valorize simplesmente a juventude direta do seu partido. Que pega para a sociedade civil, que pega jovens que têm ideias brilhantes de outros partidos políticos, que pegam também jovens que não estão afiliados a nenhum partido político, consiga, de facto, congregar, que isso o Ambo precisa. Vivemos muito tempos divididos e precisamos agora, se calhar, estar mais unidos, que é para termos mais sucesso. Que tenha coragem também, o senhor governador, tenha coragem de arrumar a casa, ok? O que está mal, está mal. Os seus auxiliares que não estão a brilhar, que não estão a dar frutos, que não ajudam, que atrapalham, que estão ali por interesses do PIME, de outros programas que deviam ajudar os seus municípios ou a cidade, que saiba mesmo exonerar, tirar e meter novas pessoas. Depois de uma boa análise, claro, conforme diz o Manuel de Freitas, e aqueles que também estão a fazer bom trabalho, há administradores municipais que estão a fazer muito bom trabalho, não vou estar aqui só para não criar aqui promoções pessoais, que faça a diferença, de facto, que a gente consiga sentir que que cria emprego, que consiga diminuir portanto, a questão da fome no seio da província do Ambo, que também ajude a polícia a trabalhar com civismo, ok? Porque muitas das vezes a polícia acha que basta ter arma para ameaçar e porrete e força, aquela força policial é suficiente para meter ordem. Não. E há muitos bandidos na rua a puxarem telefone, tanto que o governador consiga fazer desta província do Ambo, desta província, uma província que dê a gosto, que dê a vontade e que de facto os seus municípios se sintam muito bem, muito felizes. Muito bem, Rogério Freitas. Bem, de forma conclusiva, dizer que o governador precisa despartidarizar os projetos do governo. Não queremos mais a militância acima da vontade de trabalhar. Precisa despartidarizar os focos de desenvolvimento. Estou a falar aqui, por exemplo, da Câmara de Comércio, Associação de Empresários. Isso tudo tem sido tentáculos do partido. É preciso pôr aí as cooperativas, é preciso pôr aí. Há muita gente fora do MPLA que quer trabalhar e está já a trabalhar com o pouco que tem. Preciso potencializar. Incentivar o empresariado. Precisa rever as dívidas com o empresariado.
não é? As dívidas que o Estado tem com o empresariado, porque há tempos pagaram alguns meses de Jorge Isaac, acho que até março, abril, mas ainda há meses por pagar. Há empresários com dívida na dívida pública para terminar. Se você não paga, esses fecham e vai ao desemprego. É preciso rever as dívidas com os diretores, coordenadores, pensionistas, antigos combatentes, para potencializar as famílias. É preciso recuperar o tecido empresarial. Os polos industriais, falou-se tanto, ele precisa dinamizar e olhar para as minorias vulneráveis, as pessoas com deficiência, as mulheres, as pessoas com albinismo, e orientar uma nova postura da Polícia Nacional. Por favor, parem de nos matar quando nós saímos à rua a reivindicar os nossos direitos constitucionais. Muito bem. O Padre André Brás Coimbra esteve em nossa companhia e agradeceu profundamente os assuntos abordados aqui pelos nossos convidados e por mensagens que gremiu. Saúde toda a mesa, gostei imenso da expressão. Angola precisa de uma governação humanizada. Agora a tarefa é humanizar a governação, acabar com políticas paliativas e atacar as causas pela raiz. Que Deus nos acuda. Amém. Muito obrigado. Terminou assim a edição referente ao dia 25 de julho, ano 2024, do Supervisão Geral do Padre Carlos Alberto Luciano Jave. Coordenou a equipa Braulio Mancha, mais uma vez presente. Tecnicamente assistiu Edmundo Mateus e em nome das nós teve eu, Diamantino Sangueiro. Bom dia, prometemos voltar a próxima semana, mesma hora.